Antes de orarmos, vamos ler Salmo 46 NVI. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Agora, oremos juntos. O alarme toca. Você abre os olhos, mas sente o coração pesado. Não há um desastre específico te esperando, nem uma tempestade de más notícias, apenas o peso de tudo. As responsabilidades, as pessoas que contam com você, o cronograma apertado, as incertezas de ontem que ainda ecoam na sua mente. Você queria apenas virar de lado e dormir mais um pouco. Mas o mundo não para. O relógio continua correndo. Você se pergunta, será que consigo encarar este dia? Nem sempre são as grandes batalhas que nos derrubam. Às vezes é o desgaste contínuo do dia a dia. E o momento mais difícil não é o meio do dia, mas o começo. Antes de seus pés tocarem o chão, antes do café ficar pronto, a ansiedade já se aproxima. Você ora, mas até sua oração parece cansada. Deus, só me ajuda a passar por hoje. Não é uma declaração de fé, apenas um pedido por sobrevivência. Você pensa nas expectativas de todos, da família, dos colegas de trabalho, até as suas próprias que você nunca consegue cumprir. Nesse lugar vulnerável, seu coração sussurra dúvidas. Você não é suficiente. Você não vai aguentar. Por que isso continua tão difícil? Ainda assim, uma fagulha permanece, uma esperança, por menor que seja, de que talvez exista uma força além da sua esperando por você. Talvez o Deus que você já ouviu falar, que outros louvam com tanta convicção, ainda esteja olhando por você agora, neste momento confuso e sonolento. Você pega o celular e, antes de abrir as notícias ou encher a mente com o peso do mundo, decide buscar um versículo. Só um, qualquer um. Salmo 46. Não é novo, não é algo que você nunca ouviu, mas hoje soa como vento fresco em um lugar abafado. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Auxílio sempre presente, não ocasional, não apenas nos domingos, sempre. E de alguma forma, com essa suavidade, algo se move dentro de você. Você ainda está cansado, mas sua alma se lembra. Força não começa com como você se sente, começa com quem Deus é. Você se senta, o quarto ainda está escuro, sua respiração ainda é curta, mas você não está sozinho. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Essas palavras agora são pessoais, escritas para outro tempo, mas hoje estavam à sua espera. Você ainda não sabe o que o dia trará, mas sabe disso. Sua ajuda não é imaginária, sua força não é ilusória. O refúgio é real, a fortaleza permanece. O rio da paz ainda corre, mesmo que você não o sinta. Então, antes que seus pés toquem o chão, você sussurra com fé tímida, mas verdadeira. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Não seja forte, não seja perfeito. Apenas esteja quieto. Saiba, confie. Você se levanta, não porque está cheio de energia, mas porque lembrou. Força não é desempenho. Força é saber que Deus está com você. Aqui, agora. Mesmo no quarto escuro antes do nascer do sol. Você vai até a cozinha e, enquanto o café passa, ainda sente um peso no peito. Mas já não é o mesmo peso. Antes parecia uma corrente, agora é como uma criança embrulhada num cobertor. Frágil, sim, mas amparada. E você se lembra, força não precisa ser barulhenta. Nem sempre ela ruge como um leão ou marcha como um exército. Às vezes, é um sussurro na quietude, um sopro que diz: você não está sozinho. E esse sussurro não vem de você, vem dele. Você pensa em Elias, escondido numa caverna, esgotado,
não por batalhas, mas por medo e solidão. Ele acabara de testemunhar um milagre, fogo do céu. E mesmo assim disse: já tive o bastante, Senhor. Talvez você já tenha estado lá, talvez esteja agora. Você já viu Deus agir, mas ainda assim acordou hoje sem saber como enfrentar o dia. Mas você lembra da resposta de Deus? Não veio com um vendaval, nem com um terremoto, nem com fogo. Veio com um sussurro suave. Foi esse sussurro que tirou Elias da caverna. E talvez esse mesmo sussurro esteja chamando você. Não para fora de sua casa, mas para fora da caverna da sua mente. Mas estava alternativamente. Onde os pensamentos fazem eco e o futuro parece distante. Esse sussurro é a presença de Deus dizendo: eu ainda estou aqui, nunca fui embora. Você serve o café e senta em silêncio. E naquele momento comum, algo começa a mudar por dentro. Aquele versículo volta à sua mente. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Você reflete sobre esses nomes. Senhor dos Exércitos, aquele que tem todo o poder. Deus de Jacó, aquele que caminha com os que tropeçam, com os que lutam. Esse Deus é sua fortaleza. Não é o Deus dos perfeitos, mas dos cansados. De Jacó, de você. É curioso como o Espírito Santo nos alcança não quando estamos fortes, mas quando estamos quietos o suficiente para sentir o quanto precisamos dele. Você lembra de outro momento, Jesus no Getsemane. Ele sabia o que vinha, sentiu o peso da dor futura. E ainda assim, ele orou, não com uma oração triunfante, mas real. Minha alma está profundamente triste até a morte. Foi assim que começou, e mesmo assim, ele permaneceu em oração. Talvez sua força hoje não se pareça com coragem inabalável. Talvez pareça com permanecer, sentar, respirar, orar mesmo sem palavras bonitas. Você sussurra: Deus, caminha comigo hoje. Não é uma performance, é uma rendição. E ao fazer isso, algo mais profundo que emoção começa a florescer. Uma memória espiritual, uma convicção de que Ele nunca te deixou. O mesmo Deus que te sustentou ontem, te sustentará hoje. Não porque você é forte, mas porque Ele é fiel. Você se levanta, não com sua própria força, mas com a dele. E mesmo que os problemas ainda estejam ali, sua postura mudou. Você não está mais sozinho. Agora o sussurro ecoa dentro de você. Não de medo, mas de fé. O Senhor dos Exércitos está comigo. E assim o dia começa, sem fanfarras, mas com confiança tranquila. A presença dele te acompanha. O sussurro é sua âncora. A fortaleza é seu compasso. A manhã, embora pesada, agora é sagrada. As horas passam, reuniões, tarefas, as exigências de sempre. Mas algo em você permanece diferente. É sutil, como uma mão firme segurando a sua enquanto você anda. Você ainda está cansado, ainda há situações que preferiria evitar. Mas você não as enfrenta mais com medo. Há uma firmeza em você agora, não nascida da sua vontade, mas de um lugar muito mais profundo. A tarde traz seu próprio tipo de cansaço. Conversas que desgastam, coisas que ficaram pela metade. A tentação de se distrair para não sentir. Mas toda vez que você começa a se perder no estresse, aquele sussurro volta. Parem de lutar, eu sou Deus. Vem como ar fresco, como pão, como água para o coração sedento. Você faz uma pausa e ora. Não formalmente nem em voz alta. Apenas uma volta para dentro. Senhor, caminha comigo nesta hora. E Ele caminha. Nem sempre mudando o que está à sua frente, mas fortalecendo o que está dentro. Você lembra das palavras de Isaías? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40:31. Sempre gostou desse versículo, mas hoje ele tem outro peso. Voar não é um estado constante, é um presente que vem depois de esperar. Correr sem se cansar não significa que você nunca ficará exausto, significa que existe uma força maior do que a sua. E andar sem desfalecer. Essa é a promessa para dias como este. Os comuns,
os duros, os que terminam bem quando você simplesmente não desiste. A força, você percebe, não é um sentimento, é uma escolha, uma entrega. É crer que o poder de Deus se aperfeiçoa justamente na sua fraqueza. A luz da tarde muda. Você cumpre tarefas, responde mensagens, encoraja alguém. E de forma curiosa e divina, o mesmo consolo que te alcançou pela manhã começa a fluir para fora de você. Você se vê consolando o outro, dizendo, você não está sozinho. E ao falar isso, você crê ainda mais. A graça faz isso, ela se multiplica. O sussurro de força que começou com você se torna agora um sopro de vida para outros. E agora, com o dia quase acabando, você não conta mais as horas com desespero. Não corre para a cama apenas para fugir do peso. Você caminha com Deus. E cada passo, mesmo que ainda desafiante, é firme. Você se lembra daquele antigo hino? Força para hoje e esperança para o amanhã. Sim, Senhor. É disso que eu preciso. Força para hoje. Você fecha os olhos por um instante e a gratidão surge. Não por um dia perfeito, mas por um Deus fiel. Você chegou até aqui? Não com sua força, mas com a dele. Você não desmaiou. Você não caiu. Você caminhou. E mais do que isso, você ouviu. E agora, você termina o dia com as mesmas palavras que te sustentaram pela manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura.